No programa de hoje, eu vou começar a respeito de Abraão, Melquisedeque e Jesus. Nesse programa, eu vou colocar a minha visão a respeito da religiosidade iniciada com Melquisedeque, que influenciou Abraão, culminando com Jesus. Bom, eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E esses programas vai ser apresentado no sábado, às 19 horas, e nas quintas-feiras, às 21 horas. Bom, vamos então ao nosso programa de hoje. Nos tempos de Abraão, ele e seu pai moravam na terra de Ur dos Caldeus e adoravam a muitos deuses, dezenas de deuses, sendo, portanto, politeístas. Nesta época surgiu no quadro Melquisedeque, que se chama Maquiaventa Melquisedeque, que é sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o Deus único. Melquisedeque, segundo a Bíblia, não possui pai, nem mãe, nem genealogia. Ou seja, ele apareceu e desapareceu naquele momento da nossa história. Ele é mencionado poucas vezes na Bíblia. Bom, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, de quem ele gostava muito, e num certo momento as famílias e bens de ambos aumentaram muito, e os seus familiares estavam se desentendendo. Então Abraão sugeriu a Ló que eles se separassem. Ló iria escolher uma direção e Abraão iria na direção oposta. E assim sucedeu. Porém, no lugar escolhido por Ló, haviam 4 reis que se uniram e tomaram a Ló e a sua família por escravos, tomando todos os seus bens. Bom, Abraão ficou sabendo disso e ficou muito bravo. Ele reuniu um pequeno exército composto de seus parentes e de seus escravos e salvou Ló e os seus familiares. Quando Abraão estava voltando da batalha, ele encontrou quem? Melquisedeque, que era o rei de Salém, ou rei da paz, e deu a ele o dízimo da batalha. Jerusalém, Salém é Jerusalém. Bom, e nós temos que Jesus, o Messias, é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um dos 12 Melquisedeques que viram que a terra estava sem rumo e precisavam de um norte, ou seja, uma direção. Então, um dos 12 Melquisedeques, de nome Maquiaventa Melquisedeque, se ofereceu para vir à terra com esta missão. Melquisedeque tinha uma teoria do Deus único, que era El Elyon, criador do universo. E ele, naquele momento, já havia influenciado alguns povos ao seu redor para aderirem ao monoteísmo. Mas voltando a Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque, ofereceu-lhe o dízimo obtido dos 4 reis após a batalha. Era comum naquela época quem vencia uma batalha tomar os bens do vencido. Bom, porém, a quem se oferece um dízimo senão a um Deus? Ou a um representante de Deus? Ou ainda, como era hábito naquela época, oferecer um dízimo a um rei ou governante superior a quem ele deveria pagar normalmente impostos. Este último caso não me parece ter ocorrido, pois não consta que Abraão fosse subjugado pelo rei de Salém. Bom, nós temos, neste caso, o primeiro ponto relevante de nossa história, o encontro de Abraão com Melquisedeque, onde Abraão
lhe ofereceu o dízimo da sua batalha. Quando eu digo ponto relevante, existem, é claro, na nossa história, muitos pontos relevantes. Eu apenas pego alguns para fazer uma análise. Nós temos um primeiro, por exemplo, com Adão. Nós temos a grande inundação com Noé. Nós temos o encontro de Abraão com Melquisedeque. Nós temos Jesus. E assim muitos outros, mas eu considero estes, em meu ponto de vista, alguns dos principais. Bom, continuando, né? Consta também na Bíblia que Abraão não quis ficar com nada dos 4 reis, distribuindo a seus homens e ao rei de Sodoma um, todos os bens que ele havia feito na pilhagem. Bom, um dos deuses cultuados por Abraão e seu pai, naquela época, era Yahvé ou Javé, cultuado pelos semitas. Este era o Deus do Monte Horebe, o vulcão do Sinai. Deus disse também que a 4ª geração, após vir para Canaã, sua gente iria para o Egito e lá ficaria por 400 anos. Ou seja, quando os israelitas foram acolhidos no Egito, não houve escravatura, não houve nada. Eles foram convidados por Faraó para ficarem lá, em função de José, que era o segundo em comando no Egito, após o Faraó apenas. Bom, as gerações foram Abraão, Isaque, Jacó e a 4ª geração, José, filho de Jacó. Jacó teve o seu nome mudado pelo Senhor para Israel. Daí surgiu então o termo Israel, israelitas, que se refere a Jacó. Bom, José, após vários acontecimentos, com o ciúme de seus irmãos e os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras, trouxe então a Jacó a sua família para o Egito, que naquela época eram cerca de 70 homens, sem contar as mulheres. Olha só que interessante. Quando os israelitas saíram do Egito, após 400 e poucos anos, eram entre 1.800.000 e 200.000 pessoas. Como cresceu o povo israelita no Egito? Bom, depois, num outro ponto, eu comento a respeito dessa quantidade de pessoas em que eu me pronunciei, em torno de 1.800.000 e 1.200.000, que não é para agora. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos textos bíblicos que fomentam, que endossam aquilo que eu conversei agora. Melquisedeque, por volta do ano de 1973 a.C., Maquiaventa Melquisedeque se apresentou às raças humanas como sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o único Deus. Isso está em Hebreus 7, de 1 a 4, em Gênesis. Mas vamos dar uma pincelada rápida. Em Hebreus 7, de 1 a 4, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, que regressava da derrota dos reis, e o abençoou. E foi a ele que Abraão ofereceu o dízimo e todos os seus despojos. Como ele, conforme indica seu nome, primeiro foi rei da justiça e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Os seus dias não têm começo e a sua vida não tem fim. Olhem bem o que está escrito na Bíblia, em Hebreus, no caso Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Seus dias não têm começo e sua vida não tem fim. Continuando a leitura, assemelhando-se assim ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, a grandeza daquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de seus espólios mais ricos. Bom, vamos dar uma pincelada agora em comentários da Bíblia 2 com respeito a Hebreus 7:1. Há duas ordens de sacerdócio, o de Melquisedeque e o de Levi. Melquisedeque, como figura de Cristo, é superior a Abraão e, por isto, a Levi. Uma nova ordem de sacerdócio foi anunciada, porque a levítica foi incapaz de levar à perfeição. Enquanto o sacerdócio levítico se funda na descendência carnal dos homens mortais, o sacerdócio eterno de Melquisedeque, desculpe, se baseia na vida mortal de Cristo glorioso, sendo este mais perfeito, o que era imperfeito e provisório ficou abolido. O novo sacerdócio garantido por Deus substitui o grande número de sacerdotes por um único e eterno sacerdote, Cristo. Sob a lei havia sacerdotes pecadores, mas o Filho é santo e imaculado. O que significa esse contexto? Sob a lei havia sacerdotes pecadores, porque nos sacerdotes levitas havia sacerdotes que faziam coisas não muito boas. E o sacerdócio de Jesus, ou seja, mas o Filho é santo e imaculado. Nós temos em Gênesis 14:20, em que Melquisedeque abençoa Abraão. No seguinte contexto, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu então o dízimo de tudo. Olhem bem o que está escrito em Gênesis 14:18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, da mesma forma que Jesus, na última ceia, distribuiu pão e vinho a seus apóstolos. Nós temos um comentário em Gênesis 14:18 que diz: Salém é Jerusalém. Melquisedeque é rei e sacerdote, segundo o costume dos reis orientais. É uma figura de Davi, que, por sua vez, representa o Messias, rei e sacerdote. O pão e o vinho que oferece prefiguram a Eucaristia. Bom, vamos dar uma olhadinha agora do que diz quem é Yahvé. Yahvé era o Deus das tribos semitas palestinas do sul, que o associavam com o Monte Horebe, o monte do vulcão do Sinai. Yahvé era um entre muitos deuses da natureza. Isso nós temos escrito no livro de Urântia, no contexto 96.1.3.1. E diz exatamente o seguinte: Yahvé era o Deus das tribos palestinas do sul, as quais associavam esse conceito de deidade com o Monte Horebe, o vulcão do Sinai. Yahvé era meramente um entre centenas e milhares de deuses da natureza que atraíam a atenção e clamavam a adoração das tribos e dos povos semitas. Olha só, tem alguma coisa errada em escolher uma das deidades daquela época, no caso Yahvé, para ser o Deus único? Nada. Na dica de nada. Simplesmente foi utilizado uma deidade que já era cultuada naquela época para representar, olhem só, representar o Deus
único, Yahvé. Só que eu disse que Melquisedeque tinha uma relação com El Elyon. E quem é El Elyon? Nós temos no livro de Urântia 96.1.4.2 o seguinte contexto. El Elyon, durante séculos, depois da passagem de Melquisedeque por Salém, a sua doutrina da deidade sobreviveu a várias versões, mas era geralmente indicada pelo termo El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus. Muitos semitas, incluindo os descendentes imediatos de Abraão, por várias vezes adoravam a ambos, a Yahvé e a El Elyon. Então significa que nós temos dois deuses naquela época. Nós tínhamos dois deuses naquela época. Um adorado pelos semitas e outro adorado por Melquisedeque. O que acontece é que essas duas definições de deidades se reuniram, se integraram numa só, que nós conhecemos hoje por Deus. O que eu, pessoalmente, conheço como o mentor do universo. E para mim, o mentor do universo pode ser adorado, cultuado de diversas formas, por diversas raças, cada um com nomes distintos. Mas o mentor do universo, no meu ponto de vista, é um só, que atende a todos. Mas continuando aqui, né? Aqui nós temos a Abraão e Ló, que em função das suas posses se separaram em direções opostas. Nós temos isto em Gênesis 13, de 1 a 13. Eu não vou ler todo o contexto, porque eu já falei sobre ele no início. Temos também em Gênesis 14, de 8 a 12, sobre os 4 reis que levaram cativos a Ló e seus familiares. Temos ainda em Gênesis 14, 13 a 16, aonde Abraão resgata seu sobrinho Ló. E em Gênesis 14, 18 a 20, a descrição do encontro de Melquisedeque com Abraão. Bom, continuando aqui, nós temos em Salmos 109, 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, como Melquisedeque. E este versículo se refere ao Messias, o ungido, ou o Cristo. Então, Jesus é sacerdote para sempre, como Melquisedeque. Bolas, quem é mais importante? Melquisedeque ou Jesus? Não tem diferença, não tem mais importante nem menos importante. Todos são importantes, cada um no seu ponto da história. Melquisedeque veio trazer um norte para a terra, Jesus também veio trazer um norte para a terra, assim como muitos outros também vieram de outras religiões. Nós temos na Igreja de Jesus Cristo, uma organização chamada Church of Jesus Christ, que em 15 de maio de 1829, João Batista, o arauto, apareceu a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Ele restaurou o sacerdócio araônico, isto é, o sacerdócio de Araão. Mas nós vimos há pouco que o sacerdócio de Melquisedeque suplantou o de Araão, o araônico, porque o araônico não era feito por pessoas perfeitas, era feito por homens, e homens não são perfeitos. E depois, continuando esse texto da Igreja de Jesus Cristo, diz o seguinte: pouco depois, os antigos apóstolos Pedro, Tiago e João apareceram a Joseph Smith e a Oliver Cowdery e restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade sobre todos os ofícios e da igreja e administra
todos os assuntos espirituais. E quando um padre é ordenado padre, o sacerdote, ele é ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Da mesma forma que Jesus é pontífice eterno, segundo Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é importante. Há um contexto também que fala sobre os israelitas que vieram para o Egito, onde eu comentei que eram 70 pessoas, 70 homens, e lá. E nós temos, para quem quiser ler isto, está em Gênesis 46, 8 a 27. Eu vou ler apenas alguns tópicos. Em Gênesis 46, 15, nós temos: estes são os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além da filha Dina. Total dos seus filhos e filhas, 33 pessoas. Em 17, nós temos. Não, em 18, nós temos: estes são os filhos de Zelfa, a escrava que Labão havia dado à filha Lia, e que ela deu a Jacó, 16 pessoas. Nós temos ainda em 22, esses são os filhos de Raquel, que ela deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. E lá no 24, nós temos no final, ao todo deu 7 pessoas a Jacó, somando 33, 16, 14 e 7, nós temos então 70 pessoas. Ah, E nós temos aqui o total das pessoas que emigraram com Jacó para o Egito, isso está em Gênesis 46, 26, sem contar as mulheres dos filhos, era de 66 pessoas, 2 eram filhos de José, nascidos no Egito, e a família de Jacó, toda a família de Jacó que emigrou para o Egito, constava de 70 pessoas. Isso foi apenas para eu dar aquela pincelada onde eu tirei a minha leitura. Há também ainda textos auxiliares. Alguns deles eu já te comentei aqui, que é o caso do Salmo 109, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos em Hebreus 5, 6, como também diz em outra passagem: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 5:10, nós temos: porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 6:20, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7:1, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. Em Hebreus 7:10, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. E em 11 nós temos: se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Araão? E nós temos em Hebreus 7:15, isso se torna ainda mais evidente se se tem em conta que este outro sacerdote que surge à semelhança de Abraão e Melquisedeque. Em Hebreus 7:17, porque está escrito, novamente, mais uma vez: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu quis com isso dar uma pincelada nesse ponto que eu acho importante
da nossa Bíblia, da nossa descrição, dos nossos contextos, que é Abraão no encontro com Melquisedeque e a conexão de Melquisedeque a Jesus. Melquisedeque deu a Abraão o pão e o vinho. E Melquisedeque era sacerdote eterno. Jesus ofereceu pão e vinho na Santa Ceia e é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Espero que com isto eu tenha trazido um pouco mais de entendimento às pessoas. E uma coisa importante, caso os senhores e senhoras queiram que eu faça um programa a respeito de algum tema, deixem aqui nos comentários, que eu leio os comentários e, se for o caso, eu preparo um programa a respeito disto. Esses meus programas se baseiam fundamentados na Bíblia e em alguns outros livros que não são da Bíblia, que são apócrifos. Apócrifos. Assim bem como o livro que eu vi, que eu comentei, que é o livro de Urântia, que também não faz parte da Bíblia, mas também muitos não o fazem. Portanto, se gostaram disto, clique naquele breguetinho do gostei, se inscrevam em nosso canal e Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.